então é bom a gente ler e conseguir entender ele direitinho. Podem começar, meninas. Certo. Então, gente, boa noite. Agradecer também a presença da doutora Mônica aqui com a gente. E hoje eu e Karina, a gente vai apresentar o seguinte artigo, que é um ensaio sobre o uso da terapia antirretroviral precoce e a terapia preventiva com isoniazida na África. Então, antes de falar sobre o artigo propriamente dito, é importante a gente entender um pouquinho sobre o contexto em que ele estava inserido. Então, em 2013, houve uma mudança no limite da contagem de células CD4, que era utilizada como parâmetro do início da TAV pela OMS, que antes, em 2006, iniciava-se se fosse menor ou igual a 200, e em 2013 passou a ser menor ou igual a 500, uma das indicações. E, além disso, existiam vários fatores que influenciavam esse início precoce da TAV, como a documentação de inflamação em pessoas com replicação viral descontrolada e sem AIDS, entre os pacientes com HIV em países com menos recursos, as taxas de tuberculose e outras doenças bacterianas são altas e a mortalidade por essas doenças eram altas nos pacientes com HIV, principalmente nos pacientes com CD4 mais baixo, e a TAV se mostrou efetiva em reduzir o risco de transmissão do vírus, o que seria interessante iniciar a TAV precocemente com a preocupação de saúde pública. Então, o estudo foi realizado com o objetivo de avaliar a eficácia da TAV precoce na redução da taxa de doenças graves entre adultos infectados pelo HIV na Costa do Marfim, e como a tuberculose era um dos alvos dessa terapia precoce, o uso da combinação da terapia preventiva com isoniazida com a TAV precoce foi avaliado no mesmo ensaio. Então, em relação à metodologia, foi um ensaio aberto, ou seja, tanto os participantes, os pacientes, quanto os pesquisadores, eles sabiam qual terapia estava sendo utilizada, multicêntrico, com randomização individual, controlado de superioridade e utilizando o experimento fatorial 2 por 2. Esse experimento fatorial 2 por 2 é justamente quando se quer analisar duas intervenções diferentes no mesmo desfecho, que nesse estudo, no caso, era o uso da TARV precoce e a terapia com isoniazida profilática, e foi conduzido em 9 centros de atendimento na capital econômica da Costa do Marfim. O estudo foi iniciado em março de 2008 e finalizado em janeiro de 2015, e para participar do estudo, os pacientes tinham que ter mais de 18 anos, ter infecção documentada pelo HIV-1 ou pelos vírus HIV-1 e HIV-2, ter CD4 abaixo de 800 e não ter critérios de início da TARV de acordo com os guidelines mais recentes da OMS. Como ele foi um estudo realizado em um longo intervalo de tempo e esses guidelines da OMS foram mudando ao longo desses anos, esse critério de inclusão ele ia sendo atualizado à medida que os novos guidelines iam saindo. E os pacientes não podiam participar se tivesse histórico de uso da TARV, se fossem mulheres, não podiam participar se estivessem grávidas ou amamentando, se tivesse infecção apenas pelo HIV-2, se tivesse sinais clínicos que levassem a suspeita de qualquer doença, que seria indicação para iniciar a TARV, ou tivesse doença renal, cardíaca ou hepática severa. A randomização foi feita em blocos e estratificada de acordo com o centro de atendimento, e os pacientes eles foram alocados em 4 grupos. O grupo 1 ia iniciar a TARV tardia, o grupo 2 ia ser a TARV tardia, que era, quando eu digo TARV tardia, eu quero dizer, iam iniciar a TARV de acordo com os critérios da OMS vigentes. Então, o grupo 2 era TARV tardia mais isoniazida, o grupo 3 TARV precoce, e o grupo 4 TARV precoce mais isoniazida. Os pacientes realizaram testes iniciais, como a determinação da carga viral do HIV-PCR, radiografia de tórax. 967 pacientes realizaram o teste de liberação de interferograma para tuberculose, que é o famoso GRA, que é um teste para determinar se o paciente, detectar se o paciente tem infecção latente pela tuberculose. E o estudo, ele não explica por que apenas os 967 pacientes randomizados realizaram o teste e o restante não. E também realizaram outras testagens, como contagem CD4, teste de HIV, hemograma, transaminases, anti-HBS, colesterol, triglicerídeos e creatinina. O esquema da TARV utilizado foi o tenofovir entre estabina mais efavirenz, que era a primeira escolha na época, e se o paciente tivesse alguma contraindicação, ele podia usar tenofovir entre estabina mais iponovir e ritonavir, ou tenofovir entre estabina mais idovudine, sendo que esse último ele foi abandonado no mesmo ano, em 2008, por conta dos efeitos gastrointestinais. A isoniazida ela foi utilizada nos grupos 2 e 4 e foi iniciada um mês após a randomização e mantida por 6 meses. Se o paciente tivesse alguma contraindicação, como imagem sugestiva de TB na radiografia, aminotransferases 2,5 vezes acima do limite superior da normalidade, ou características clínicas sugestivas de TB, ele não receberia a profilaxia com isoniazida. E o Bactrim foi utilizado como profilaxia para pacientes com CD4 abaixo de 500 e mantido até que o CD4 se mantivesse acima de 500. Os pacientes foram acompanhados por 30 meses, eram realizadas visitas mensais por 3 meses e depois a cada 4 meses. A cada 6 meses era realizada a contagem CD4 e a carga viral, e os eventos clínicos eram classificados como definitivos, prováveis ou possíveis de acordo com critérios padronizados.
O desfecho primário era um desfecho composto, que era um composto de morte por qualquer doença, doença definidora de AIDS, câncer não definidor de AIDS ou doença bacteriana invasiva não definidora de AIDS. E os desfechos secundários a gente destaca a doença de grau 3 ou 4, de acordo com a classificação da OMS, que eu vou já vou detalhar um pouco mais sobre essa classificação, supressão virológica e aderência ao tratamento. Então, essa classificação que eu falei era uma classificação da OMS que usava parâmetros clínicos laboratoriais para classificar a doença nos estágios 1, 2, 3 ou 4, sendo 3 e o 4 doença severa e doença ameaçadora à vida. E eles utilizavam parâmetros laboratoriais, como eu falei, e clínicos, dependendo dos sintomas do paciente. Na análise estatística, foi calculado que seriam necessários 1.452 participantes para que o estudo tivesse 80% de poder para detectar uma taxa de 40% menor do desfecho primário no grupo que estava recebendo a nova estratégia, que seria a TAV precoce e a isoniazida, do que com a estratégia de referência. E assumiu-se uma taxa de 10% do desfecho primário na estratégia convencional, considerando uma perda de follow-up de 4,2%. As análises foram feitas por intenção de tratar, ou seja, os pacientes eles iam ser analisados de acordo com o grupo em que eles foram randomizados, independente da terapia que eles realizassem. Por exemplo, se o paciente fosse randomizado por grupo 2 ou 4, que ele receberia isoniazida. Mas se ele tivesse uma das contraindicações e não recebesse, ele mesmo assim ainda seria analisado nesse grupo. Foi realizada a análise multivariada de cálculo proporcional, que essa análise é feita para avaliar a influência de cada variável independente no desfecho, que no caso desse estudo seria a TAV precoce e a isoniazida, e análises de acessibilidade pré-especificadas foram realizadas para analisar a influência do CD4 basal no desfecho primário. Em relação aos resultados, 2.962 pacientes foram elencados, sendo que desses 876 foram excluídos e 2.076 foram randomizados. Então, o estudo conseguiu juntar a quantidade de pacientes necessária que havia sido calculado na metodologia. Ao final do estudo, 47 pacientes vieram a óbito e 58 perderam o segmento, mas não houve diferença significativa entre as estratégias. Em relação às características basais dos pacientes, havia uma similaridade entre os 4 grupos, em relação à idade, ao estágio clínico da classificação da OMS, a contagem CD4, a carga viral e a duração do follow-up. Em relação às intervenções no estudo, os pacientes que receberam dentre os pacientes que receberam a TAV precoce, 911 realizaram a contagem da carga viral depois de 12 meses do estudo, e desses 911, 84% tiveram carga viral indetectável. 872 realizaram a contagem da carga viral após 24 meses, e desses 872, 83% tiveram carga viral indetectável. Dos pacientes que receberam a TAV tardiamente, houve uma probabilidade de 63% de iniciar a TAV em 30 meses. E dos pacientes que iniciaram a TAV em até 12 meses antes da última visita, 80%, que equivale a 264, dos pacientes submetidos à contagem da carga viral, tiveram carga viral indetectável. Boa noite, gente. E falando um pouco agora sobre o resultado em relação à evolução da contagem de CD4, a gente vê que o grupo em uso de TAV precoce apresentou uma evolução nessa contagem de 481 para 728 em 30 meses. Já o grupo de TAV tardia houve uma evolução nos primeiros 12 meses de 472 para 428 e nos 30 meses totais do estudo evoluiu para 511, sendo que entre os pacientes com a contagem de CD4 basal de pelo menos 500 ao início da pesquisa, a probabilidade desse paciente iniciar a TARV, o paciente da TARV tardia, foi de 41%, ou seja, muitos desses pacientes passaram a usar a TARV ao longo do estudo. E a gente pode frisar também que não houve diferença significativa na contagem de CD4 entre os grupos com a isoniazida ou sem isoniazida. E em relação aos desfechos primários, e lembrando que esses desfechos foram morte por qualquer causa, doença definidora de AIDS, câncer não definidor de AIDS, doença bacteriana não definidora de AIDS, a gente tem que, em todos os grupos, a quantidade de eventos foi de 3,8 por 100 pessoas anos, com intervalo de confiança de 95%, indo 3,3 a 4,4. Quanto aos desfechos, de acordo com a contagem de CD4, aquelas pessoas com a contagem de células maior que 500 tiveram média de eventos de 2,8 por 100 pessoas anos. As pessoas com contagem entre 350 e 499 foi de 4,1 eventos, e aqueles com contagem abaixo de 300
foi de 6,8 eventos por 100 pessoas anos, todos com intervalo de confiança de 95%. E aqui a gente tem, nesse retângulo vermelho, a representação gráfica das informações do slide anterior, com os desfechos primários de acordo com a contagem de linfócitos CCD4. Além disso, é possível ver também a ocorrência de eventos por 100 pessoas anos de AIDS, tuberculose e doença bacteriana invasiva. E em todos, as pessoas com contagem de células abaixo de 350 apresentaram maior número de eventos. Quanto aos desfechos primários em 30 meses, de acordo com cada grupo de estudo, cada estratégia, temos que o grupo com a TARV tardia possui uma probabilidade de evento de 11,4, enquanto que o grupo com a TARV precoce foi de 6,6. Na estratégia sem IPT, sem isoniazida preventiva, a probabilidade de evento foi de 10,7 e com IPT foi de 7,2. Aqui a gente tem a representação gráfica do que foi esquematizado no slide passado, com curvas de Kaplan-Meier, da probabilidade de desfechos primários de acordo com a estratégia da TARV tardia ou precoce. Fica claro que a probabilidade cumulativa na estratégia da TARV tardia é maior. E essas aqui são as probabilidades de acordo com o grupo de tratamento representadas em curva de Kaplan-Meier. À esquerda são os desfechos primários e à direita os desfechos secundários. Nos desfechos primários, é possível observar que o grupo de TARV tardia, que é essa linha em azul, possui um maior número. Já nos desfechos secundários, observa-se que o grupo com TARV precoce, em cinza, inicia com maiores eventos que os demais, igualando-se ao fim após cerca de 24 meses. É possível observar esse mesmo padrão de curvas para a probabilidade de morte ou doença severa relacionada ao HIV. E aí a gente observa no gráfico à esquerda o maior número de desfechos no grupo da TARV tardia, que é essa linha em azul, e na curva à direita, que é referente aos desfechos secundários para pacientes com contagem de células TCD4 maior que 500, a gente vê que há um maior número de eventos inicialmente no grupo de TARV precoce, que é essa linha cinza. E, novamente, o mesmo padrão para os mesmos critérios do slide anterior, sendo que para pacientes com contagem de células CD4 menor que 500. Aqui temos os números e porcentagens de cada desfecho, considerando a estratégia de TARV tardia ou precoce. Aí eu chamo a atenção para o hazard ratio de ocorrência de evento de desfecho primário de 0,56, que é esse retângulo vermelho, na comparação entre as duas estratégias do uso da TARV, precoce ou tardia. A maioria das variáveis mostram o benefício do uso da TARV precoce em relação à TARV tardia, sendo que somente 3 passaram de um hazard ratio de 1,0, que seriam os referentes à ocorrência de eventos graus 3 ou 4 nos primeiros 6 meses especificamente, são os desfechos secundários, sendo que após esse período inicial, o uso da TARV precoce mostrou o benefício. Pode passar. E é importante a gente se atentar ao fato que a TARV precoce não mostrou um benefício na redução de mortalidade, que a gente vê que o hazard ratio foi de 0,45 a 1,40. E aqui são os números referentes à comparação entre os grupos com e sem uso de isoniazida precoce. Chama atenção novamente a esse retângulo vermelho, que aponta para o hazard ratio de 0,65, ou seja, mostra o benefício do uso da isoniazida preventiva em comparação ao seu não uso. O estudo apontou, pode passar. Esse estudo apontou que não houve interação significativa entre as estratégias, com um P de 0,45. O evento de desfecho primário que mais ocorreu foi tuberculose, correspondente a cerca de 42%, seguida, respectivamente, de doenças bacterianas invasivas, morte por qualquer causa, câncer definidor ou não de AIDS e outras doenças definidoras de AIDS. Olhando para essa primeira linha, que está com esse retângulo vermelho, que são os desfechos primários, que vai definir o total de eventos,
lendo nessa sequência, a gente tem que os grupos de estratégia de TARV tardia, que são os grupos de estudo 1 e 2, vão somar 135 eventos, enquanto que os grupos com a TARV precoce somam somente 69. Comparando os grupos de estratégia sem a isoniazida, são 116 eventos, enquanto que os grupos com a isoniazida somam apenas 88 eventos. E no retângulo abaixo, a gente vai ver os eventos adversos grau 3 ou 4, os desfechos secundários, em que ocorreram 165 eventos, sendo que foram 90 no grupo de TARV tardia e 75 no grupo de TARV precoce. 967 pacientes foram testados para a pesquisa de tuberculose latente. Desses pacientes, 597 tiveram resultado negativo e 337 positivo, sendo que 33 tiveram resultado indeterminado. Dos 597, 16 desenvolveram tuberculose e dos 337 positivos, 26 desenvolveram. Nesse grupo de positivos, os indivíduos no grupo com a isoniazida preventiva desenvolveram significantemente menos tuberculose, com hazard ratio de 0,43, com intervalo de confiança de 95%, indo de 0,19 a 0,99. Sendo que no grupo de indivíduos negativos inicialmente, foi constatado menos eventos no grupo com a isoniazida, mas não houve uma diferença significativa, com hazard ratio de 0,58 e um intervalo de confiança de 95%, indo de 0,21 a 1,61, justificando o resultado não significativo. Nos eventos adversos grau 3 ou 4, no período de 30 meses, a probabilidade desses eventos ocorrerem de acordo com cada estratégia do estudo foi de 7,7 entre os pacientes do grupo de TARV tardia e 7,1 entre aqueles com a TARV precoce, 8,2 para a estratégia sem a isoniazida e 6,6 entre aqueles com a isoniazida. Aqui a representação em curvas de Kaplan-Meier do que foi dito no slide anterior, e é possível observar que, após cerca de 24 meses, o grupo com a TARV tardia passou a ter mais eventos secundários que o grupo de TARV precoce. Quanto ao risco de eventos grau 3 ou 4, a gente tem que esse risco foi 2,6 vezes mais alto entre os grupos de TARV precoce que os de TARV tardia, sendo que nos primeiros 6 meses. Após esses 6 meses iniciais, esse risco foi 2,1 vezes mais baixo no grupo de TARV precoce. Esses eventos ocorreram devido aos efeitos tóxicos esperados das drogas antirretrovirais, principalmente os digestivos e os neurológicos. E esse risco não diferiu significantemente entre os grupos com ou sem isoniazida. O estudo, ao fim do artigo, ele vai reconhecer algumas limitações que ocorreram, e aí eu trouxe algumas, as que ele citou, que são a frequência de eventos como câncer, doenças cardiovasculares ou efeitos tóxicos ósseos, foram subestimados por técnicas diagnósticas limitadas do local do estudo. A gente tem também que foi um estudo aberto, em que os investigadores sabiam das intervenções. Durante esse estudo, houve uma adaptação aos novos critérios do início da TARV definidos pela OMS. Então, pacientes que eram de grupo de TARV tardia passaram a tomar essa TARV. E a estratégia de TARV precoce não foi comparada com uma referência única e imutável. Essa última limitação foi considerada por eles também como um ponto forte, visto que permitiu visualizar a eficácia das intervenções de acordo com a mudança das práticas. Como conclusões, esse estudo trouxe que iniciar a TARV antes da contagem de CD4 cair abaixo de 500 células por milímetro cúbico possui um risco-benefício favorável. Ele traz também que 6 meses de isoniazida preventiva com TARV precoce resulta em melhores desfechos e o espectro de doenças que a TARV precoce possui efeito protetor inclui não só a tuberculose, mas também doenças bacterianas invasivas.
E agora eu abro para discussão com a professora, a doutora Mônica. Vamos lá. Parabéns, meninas. Vocês conseguiram apresentar bem o artigo. Acho que deu para deixar bem claro para todo mundo quais foram exatamente os desfechos avaliados, né? E a divisão dos grupos dos pacientes. Esse estudo, se não me engano, ele é de 2015 e ele serviu muito como embasamento para vários países e a própria OMS começar a estimular ainda mais a questão do início precoce do tratamento do HIV, né? Hoje, quando eu dou aula para o 4º período, eu nem falo mais em nível de CD4 para iniciar antirretroviral, e nem nada disso, porque fez o diagnóstico e vai tratar, mas isso não era assim, né? Não foi assim por um longo período de tempo. E esse estudo, por mais que ele não tenha mostrado uma redução direta na mortalidade dos pacientes, ele mostrou benefício em redução de desfechos clínicos, né? E esses desfechos clínicos, como tuberculose, como infecção bacteriana, eles trazem custos para o serviço de saúde, eles podem deixar os pacientes com sequelas, né? Isso tudo traz vantagens, né? Então, eu evitar que um paciente adoeça, mesmo que seja de tuberculose ou de uma infecção bacteriana, é interessante, né? Isso vai reduzir custos para um sistema de saúde, isso vai vai fazer com que esse paciente mantenha uma funcionalidade por um período maior. E outra coisa muito importante que esse estudo mostrou também é que se eu começo a TAV mais cedo, o CD4 aumenta mais. Vocês viram que mesmo depois de, acho que 30 meses, que foi a avaliação total do estudo, o grupo que demorou mais para iniciar a terapia antirretroviral não conseguiu chegar no mesmo patamar de CD4. Né? Então, isso é muito importante. Então, a gente tem, né, uma das indicações também de se começar precocemente a terapia antirretroviral para tentar ter uma boa recuperação da imunidade e conseguir manter os pacientes com nível de CD4 acima de 500, que é o ideal, né? Então, parece um pouco complicado, mas é que eu acho que na realidade atual, né, com terapia antirretroviral potente que a gente tem, o número de óbitos, ele realmente vai ser pequeno, né, vai ser uma quantidade pequena de pacientes que vai evoluir a óbito em qualquer estudo que use terapia antirretroviral. Então, os autores também não tinham como avaliar só esse desfecho, e provavelmente, se usar esse desfecho isolado, o estudo deve estar com poder diminuído de detectar essa diferença. Né? Se esse fosse o desfecho principal, isolado, morte, a amostra teria que ser muito maior. Provavelmente ele tem um poder limitado para avaliar isso. Né? E por isso que esse desfecho não foi significativo, na minha opinião, entre os dois grupos. Né? Então, para tentar viabilizar o estudo, esse estudo ele foi financiado pela agência francesa, Agência Nacional Francesa de Pesquisa de AIDS, que é a ANRS, que é uma agência que financia vários estudos. Então, eles tinham dinheiro, mas mesmo assim seria muito caro fazer um estudo que avaliasse só morte como desfecho, né, na atual conjuntura. E ele teve muito impacto quando ele saiu, né, mudou práticas, mudou protocolos, e outro desafio que os autores tiveram foi isso, né, à medida que o estudo ia acontecendo, as recomendações iam mudando, e aí tinha que adaptar, né, a realidade do estudo à recomendação. Isso é um problema, mas também foi uma coisa boa, porque ele, querendo ou não, ele refletiu a realidade mais atual, né, por ter se adaptado a essas novas recomendações, também as pessoas não podiam julgar e dizer, não, ele deu o resultado porque foi com o protocolo antigo, se fosse com o protocolo novo não teria dado resultado. Não, então eles conseguiram vencer essa barreira, né, mas certamente foi muito desafiador aí para os autores que fizeram, tá? Mas é isso, eu acho que eu vou esperar as perguntas de vocês aí para fazer mais comentários. Professor, uma coisa que... Sim, Karina colocou uma dúvida aqui, né? Perguntando se esse período de 30 meses foi suficiente para analisar a redução de mortalidade. Como a senhora comentou, realmente é um período curto, e se fosse para analisar a redução de mortalidade, teria que ser um N muito maior, que tornaria o estudo mais caro, entre outras coisas. Tanto é que eu acho que
também por isso que eles usam um desfecho composto, para conseguir ter esse resultado positivo, tanto da TARV quanto da terapia preventiva, né? Eu acho que o principal ponto positivo desse estudo, além de mostrar a eficácia da TARV em reduzir morbidade, né, que foi justamente o que esse desfecho composto mostrou, foi também a eficácia dessa terapia preventiva com isoniazida. Uma coisa que eu estava estudando, que eu estava lendo, é que a OMS recomenda essa terapia preventiva desde 1993. Só que muitos países não utilizam essa terapia. E aí esse estudo veio mostrar que essa terapia preventiva ela realmente tem eficácia, que reduz morbidade. Entretanto, uma coisa que esse estudo não mostrou foi redução de mortalidade. Só que eu estava vendo também que eles continuaram o acompanhamento com esses pacientes e lançaram outro estudo em 2017 mostrando redução de mortalidade no grupo que utilizou a terapia preventiva com isoniazida. Eu achei muito interessante isso. Inclusive, o próprio país em que foi realizado o estudo, que era a Costa do Marfim, lá eles não utilizavam a isoniazida preventiva. E no estudo foi como abriram uma exceção justamente para ver se havia comprovação. Aqui no Brasil, a gente tem aval do Ministério para fazer isoniazida, se a gente quiser, sem PPD, sem raio-x, sem necessidade de comprovação de TB latente. Eu posso, excluindo TB doença, eu estou autorizada a fazer isoniazida por 6 meses para qualquer paciente que tenha HIV, né? A gente acaba, muitas vezes, não fazendo, porque a gente prefere, né, fazer a avaliação, já que a gente tem essa possibilidade lá no Giseuda, a gente faz PPD, faz raio-x, e agora a gente está tendo o IGRA à disposição, né, que é essa pesquisa de interferon, que é o mesmo teste que foi usado aqui, que é um projeto da professora Manuela. Então, a gente acaba optando por fazer a investigação, mas, por exemplo, se eu estivesse atendendo num lugar onde eu não tivesse acesso a essa investigação, certamente eu faria isoniazida profilática em todo mundo que não tivesse indicação de TB ativa a doença. Porque, assim como lá, aqui no Brasil, a tuberculose é a principal co-infecção associada ao HIV e é a principal causa de morte entre os pacientes que têm HIV. Então, é claro que a gente evitar que eles desenvolvam tuberculose vai trazer benefício em termos de mortalidade. Vocês estão vendo minha tela aí? Eu Estamos trouxe sim, rapidinho esse artigo, que foi só meio que uma continuação desse artigo que as meninas apresentaram. Ele fala aqui que é o follow-up a longo prazo, né? Eles viram durante 6 anos esses pacientes que utilizaram isoniazida e os que não utilizaram, e os que utilizaram a TAV precoce e a TAV tardia, né? Basicamente o desenho de estudo é o mesmo, só que eles acompanharam por mais tempo esses pacientes. Então, é o mesmo desenho de estudo. Uma coisa interessante que esse desenho de estudo 2x2 permite é que ele permite ver a eficácia independente das duas intervenções. Então, eles permitem ver a eficácia só da isoniazida e permitem ver a eficácia só da TARV precoce. Então, isso mostra que a isoniazida, se eu fizer a isoniazida no paciente sem a TARV, já vai ter um benefício. E se eu fizer a TARV sem a isoniazida, também já vai ter um benefício. E se eu fizer os dois ao mesmo tempo, vai ter o benefício dos dois. Isso é uma coisa interessante que esse estudo fatorial 2x2 ele traz, né? E aí ele mostra a probabilidade de morte em 6 anos desses pacientes que fizeram a isoniazida e dos que não fizeram. A gente vê que essa curva ela realmente se distancia. E aqui ele traz também o hazard ratio, né? A gente vê que não cruza 1 e tem um P estatisticamente significativo. Então, a longo prazo, a terapia com isoniazida ela tem sim redução de mortalidade. Outra coisa que eu vi também é que essa terapia com isoniazida ela tem 2 formas de fazer, vamos dizer assim. Algumas pessoas advogam pela terapia por 6 meses, no início do diagnóstico, outras pessoas advogam por uma terapia mais prolongada, a longo prazo, vamos dizer assim. Mas, assim, não se mostrou muita diferença significativa entre a terapia só por 6 meses e a terapia prolongada. Uma coisa interessante que eu vi também é que esse artigo foi a primeira evidência de que a terapia precoce com isoniazida reduzia a mortalidade na era da terapia antirretroviral. Antes disso, eles não tinham muitos estudos bons, não tinham aqueles estudos estratificados por CD4. Por exemplo, o último estudo que teve foi esse aqui,
que mostrava a eficácia da isoniazida, mas eles não selecionavam o CD4. Então, assim, você usar a isoniazida no paciente que tem CD4 muito baixo, muito provavelmente a eficácia vai ser maior. Mas será que vale a pena utilizar num paciente que tem um CD4 alto, um CD4 de 800? E esse estudo mostrou que sim, vale a pena. Achei isso bem interessante. Aqui mais alguns gráficos. E aqui também trazendo essa questão do IGRA ou do PPD. A pergunta é, eu só faço isoniazida no paciente que tem um PPD positivo? Essa meta-análise aqui da Cochrane, ela mostrou que você fazer a isoniazida no paciente que tem um PPD positivo, ela tem mais eficácia do que você fazer a isoniazida no paciente que tem um PPD negativo. Entretanto, esse estudo que as meninas apresentaram, ela mostrou que não tem diferença. Você faz a isoniazida tanto no paciente que tem um PPD positivo quanto negativo, que vai ter a eficácia do mesmo jeito. Então a gente fica aí nesse meio termo, sabe? O que é que a senhora acha, professora? Eu acho que para a gente analisar melhor isso, a gente teria que ver qual é a prevalência e a incidência de tuberculose lá na Costa do Marfim, porque isso interfere no risco do paciente vir a adquirir a infecção ao longo dos 6 meses ou de um ano, entende? Então, se eles têm um risco muito alto de aquisição de infecção por tuberculose por ano, vale a pena eu fazer mesmo em quem não tem PPD positivo, porque essa pessoa tem um risco muito grande de vir a se infectar pelo Mycobacterium tuberculosis. Agora, se esse risco for moderado ou baixo, aí talvez não valha a pena, principalmente para quem tem CD4 mais alto, que logo eu já vou conseguir tirar da zona de risco para as formas mais graves de tuberculose. Então, isso daí tem uma relação mais direta com a prevalência e incidência da doença no país, né, que seria tipo um valor preditivo pré-teste. Né? Se é muito alto, vai ter benefício, com certeza. Né? Porque mesmo que a pessoa não esteja ainda com a infecção latente, ela tem uma chance muito grande de adquirir. No caso aqui no Brasil, o que é que o Ministério da Saúde recomenda em relação a essa terapia preventiva? Então, eles recomendam que a gente pode fazer em todos os pacientes com HIV que tem um CD4 menor que 350, independente de qualquer avaliação de PPD, raio-x, enfim. Que nos pacientes que têm CD4 mais alto, a gente faça a avaliação e faça só naqueles que têm PPD positivo. Salvo engano, que as coisas de HIV vocês sabem, né? Às vezes muda de um mês para o outro, mas assim, a última vez que eu li ainda era isso, tá? Mas assim, se eu quiser prescrever para alguém que tem CD4 de 400, eu não vou ser barrada, a farmácia não vai deixar de liberar isoniazida para esse paciente, tá? Então, é mais livre, né? E aí, o que a gente vê que acontece na maioria dos lugares do Brasil? Quem tem condições de fazer o screening, de fazer PPD, fazer raio-x, faz. Quem não tem condições, acaba tratando todo mundo. A gente ainda tem essa diferença de conduta. A nossa chance aqui de um paciente com HIV adoecer de tuberculose em um ano é entre 5% e 10%. Então, é baixa para intermediária, né? Não é uma chance tão alta. Então, a gente leva isso em conta. Né? Lá na Costa do Marfim, eu não sei quanto é, mas existe esse cálculo certamente para o país e talvez seja uma chance maior. Né? Se for uma chance, por exemplo, de 20%, certamente vale a pena fazer profilaxia para todo mundo, né? Porque é um risco grande. Entendi, professora. Mais perguntas, gente? E aí, Isadora, apareceu aí agora? Foi, eu tava esperando vocês falarem um pouquinho aí dos conceitos da Infecto. Boa noite, pessoal. Meu nome é Isadora. Eu faço parte do PET Medicina. E aí a gente tá com essa parceria, né, com o pessoal da Linfec muito boa, trazendo um pouquinho da Infecto e um pouquinho também de metodologia científica, que às vezes a gente esquece de se inteirar sobre os fatos. E aí, Jorge, eu vi que você falou um pouquinho sobre esse desenho de estudo fatorial. Eu queria só dar uma palavrinha, assim. A apresentação das meninas foi ótima. Gostei muito de ouvir, aprendendo bastante com essa discussão de vocês também.
E uma coisa interessante desse desenho, desse estudo e do desenho de estudo fatorial, está no que Jorge falou, que ele permite você testar 2 intervenções, ou até mesmo mais, simultaneamente. Então, no mesmo estudo, aprendo sim. Apesar de que eu acho que eu nem vou rodar na tese. Mas, no mesmo estudo, você vai testar 2 ou mais intervenções diferentes. E o paciente ele é randomizado 2 vezes. Então, no caso desse ensaio clínico, os pacientes eram randomizados para fazer a TAV precoce ou tardia, e depois eles eram randomizados para fazer ou não a profilaxia com a isoniazida. E no final desse desenho, que é o que a gente chama do fatorial 2x2, a gente tem 4 grupos, diferente do tradicional que a gente conhece, né? Um grupo intervenção e um grupo controle. Nesse caso, a gente tem 4 grupos, porque 2 intervenções estão sendo testadas ao mesmo tempo. E ao final, a gente pode fazer análise estatística independente. E da forma como o Jorge falou, ver a eficácia dessas intervenções de forma independente. E ainda testar uma coisa muito interessante, que é a interação. Avaliar se uma intervenção está influenciando no resultado da outra. E aí é algo muito legal desse estudo e também do desenho fatorial que eu queria falar um pouquinho para vocês. A outra coisa pode falar, Não, é só Jorge. para tirar uma dúvida sobre essa questão de interação. É tipo assim, ele meio que avaliaria se a TAV e a isoniazida teriam um efeito sinérgico, do tipo, se eu usar a TAV tem X benefício, se eu usar a isoniazida tem Y benefício. Só que quando eu uso as duas juntas, tem mais benefício do que as duas separadas. É tipo isso? Não é necessariamente esse efeito sinérgico. A interação é saber se uma variável influencia na outra. Pode ser para mais ou para menos. Então, por exemplo, o que seria uma interação aqui seria que os pacientes que usam a TAV precoce e por esse motivo têm um CD4 mais alto, teriam um resultado diferente quando usassem ou não a isoniazida comparado ao outro grupo de pacientes, que tem um CD4 mais baixo e uma TAV tardia, por exemplo. Ficou claro o conceito São as duas variáveis interagindo no resultado final. E aí, uma outra coisa que eu acho interessante de pontuar também nesse artigo é em relação a evolução, né? É um estudo que começou em 2008, terminou em 2015. Nesse meio tempo, os protocolos de OMS de tratamento mudaram um pouco, e por isso o protocolo de elaboração e de encaminhamento do estudo também mudou. Tanto que, inicialmente, os pacientes começavam a usar a TARV, era prescrita para pacientes com CD4 menor que 200. Depois foi atualizado para um CD4 menor que 350, e no final do estudo, acho que os pacientes começam a TARV com CD4 abaixo de 500, né? E a classificação da doença grave. E aí é até interessante avaliar que aqueles pacientes do grupo TARV precoce tinham inicialmente um CD4 nessa média, perto de 500, abaixo de 500, que é o valor que foi estabelecido no final do protocolo. Então, se a gente avaliar temporalmente, longitudinalmente nesse estudo, no final dele, nos anos finais, os pacientes que seriam TARV tardia, na verdade, estavam quase semelhantes àqueles de TARV precoce, já que eles entravam no estudo já com um CD4 ali abaixo de 500, que era como iniciavam aqueles com TARV precoce. E aí a gente tem, ao final do estudo, que o grupo intervenção e aquele não intervenção estão muito semelhantes, não existe um contraste entre eles. O esperado seria que isso até diminuísse o efeito que a gente observa no final, a redução do desfecho. Acho que, eu não sei se tem nas tabelas das meninas aquelas curvas de Kaplan-Meier, se puder colocar Coloca de lá. novo naquelas imagens, dá uma noção disso e de como que a gente pode até observar nisso, se ao final do estudo os grupos se aproximam mais, já que a TARV tardia e precoce estavam começando ali mais ou menos no mesmo momento, com o CD4 perto de 500. E até também em relação ao desfecho avaliado, que era outro ponto que eu gostaria de comentar e também lançar a pergunta aqui para a doutora Mônica, para as meninas, pessoal da Infecto.
O que é que vocês acham desse desfecho composto? Acho que a doutora Mônica falou um pouquinho sobre a prática clínica e sobre a relevância desse desfecho, né, prof? E, assim, quando a gente está avaliando separadamente, né, a gente vê que o desfecho primário teve uma redução de desfecho primário com o início precoce da TARV, às custas mais daqueles desfechos não duros, aqueles desfechos mais softs, que são as infecções bacterianas, doença definidora de AIDS ou neoplasia não relacionada à AIDS, mas não existe, essa redução não foi muito às custas de mortalidade. E aí é importante pontuar que esse estudo ele não tem poder estatístico nem tamanho suficiente para dizer se há ou não redução de mortalidade. Acho que foram 48 eventos. Então, a gente não tem como dizer que não reduz mortalidade, mas também não tem como afirmar que reduz. Mas só com essa mudança clínica, a gente se sente confortável com esse desfecho, com essa intervenção? O que é que você acha, prof? E as meninas também que apresentaram. Primeiro vocês, meninas. Bom, eu, assim, depois que eu terminei de ver o estudo inteiro, mesmo não tendo redução na mortalidade, se fosse na época, eu acho que eu iniciaria, sim, a TAV precocemente, porque melhora bastante a qualidade de vida do paciente, já que ele vai ter menos eventos adversos, e também diminui as custas para o serviço de saúde. E, além disso, nessa época, como esse estudo ele saiu depois daquele estudo do HTPN 052, já se sabia que reduzir a carga tornar a carga viral indetectável, reduzir a transmissão do vírus. E nos pacientes que utilizaram a TAF precocemente, depois de 12 meses, dos pacientes testados, 82% tiveram carga viral indetectável. Então, esse foi um resultado muito bom, e isso seria muito importante no ponto de vista de saúde pública. Concordo, Kiana. A gente estava até discutindo isso, que tá, justamente, talvez não só a mortalidade fosse o benefício principal que fosse ter com que a gente queria com essa TAV precoce. Isso, exatamente, né? Não basta só estar vivo, esteja vivo com qualidade de vida, né? Então, o que esse estudo mostrou principalmente foi isso. A gente é acostumado a ver, né, nos estudos que avaliam o tratamento neoplásico, né, sobrevida livre de doença, ou anos de vida, de qualidade de vida perdido, né, essas avaliações. E então isso seria um equivalente de uma sobrevida livre de doença, né, livre de algum desfecho clínico, que na verdade isso impacta bastante na qualidade de vida do paciente, além dos custos no serviço de saúde, como eu já tinha comentado. Então, claro que morte é uma coisa sempre que, se a gente puder avaliar, né, é um desfecho duro, mas não é só isso que importa também, né, não é só manter o paciente vivo. Já foi em algum momento, né, porque era isso que a gente podia fazer, mas agora que a gente já sabe que a gente consegue manter os pacientes vivos, como a gente faz para manter eles vivos com mais qualidade de vida, né, e de preferência onerando menos os serviços de saúde. Então, essa é a principal contribuição desse estudo, né? Começar a olhar para a terapia antirretroviral não só como uma maneira de manter o paciente vivo, mas de manter ele vivo com uma boa qualidade de vida e tentando diminuir os custos para os serviços de saúde, porque terapia antirretroviral é cara, né? Então, vocês imaginam o SUS, o NHS britânico, que pagam terapia antirretroviral para todo mundo. Isso custa muito para o serviço de saúde. Então, ele tem que tentar economizar de outras maneiras, né? E aí, eu começando mais cedo a terapia antirretroviral, eu economizo com gasto de internação, né? Com o tempo que a pessoa fica fora do trabalho, enfim, com outras coisas que a gente vê melhor em estudos de análise de custo-efetividade, que acho que também seria uma coisa bem interessante para a gente discutir aqui. Aí fica a dica para quem for apresentar mais para frente, é trazer algum estudo de análise de custo-efetividade, que daí é o próximo passo, né? A gente viu, ok, no ensaio clínico foi legal, mas para a gente implantar isso num serviço de saúde, num sistema de saúde, eu preciso saber se isso vai ser custo efetivo.
né? Se esse gasto que eu vou ter com os pacientes, ele vai valer a pena, né, do ponto de vista financeiro do sistema de saúde. Prof, uma outra coisa que eu também fiquei intrigada, assim, quando li esse artigo, foi em relação às drogas que eles utilizaram. As drogas da terapia antirretroviral, né? É o Truvada, né? E o Efavirenz, principalmente. Existem até outros esquemas, mas 70% da população estava fazendo esse esquema principal. Agora eu vou fazer até uma pergunta mais da Infecto. Era a terapia padrão da época? Era a terapia padrão da época. Era a terapia recomendada pelo OMS e era a terapia que, incluindo o Brasil, a maioria dos países adotava como terapia de primeira linha. Aí por isso é que foi a mais usada. A gente até pesquisou as diretrizes antes do início do estudo, que foi 2016, e a última que teve, que foi em 2013, se eu não me engano, o tratamento continuou o mesmo. Teve algumas mudanças, mas o estudo não fugiu do que a guideline dizia. Meus principais comentários eram principalmente em relação ao desenho de estudo, a essa aplicação da intervenção, que a gente avaliou a mudança de protocolo ao longo do tempo, e também essa avaliação do desfecho, se a gente tem um desfecho relevante para a prática clínica, e aquela questão da mortalidade, né, que a gente tem que entender que, nesse caso, a mortalidade é um desfecho secundário, então esse estudo não tem poder de associação para provar se reduz ou não a ocorrência de morte. E Maria Paula levantou a mão, quer falar? Mas agora, rapidinho, o prosseguimento desse estudo mostrou redução de mortalidade, principalmente com a isoniazida preventiva, isoniazida. exatamente. Uhum. Isa, enquanto você não puxa outro assunto, já que as coisas que eu queria comentar ainda são nesse ponto do desfecho e da mudança de protocolo, né? Em relação a desfecho composto, é uma coisa interessante. Eu lembro que quando eu comecei a ler artigo, eu lembro que quando eu paguei MBE no quarto período, eu estava pagando Infecto, uma época que muita gente paga MBE. E eu lembro que, na época, eu achava que desfecho composto era uma coisa ruim, que era, tipo assim, para enganar a gente, que eles pegavam, tipo, vários desfechos e, tipo assim, para dar uma relevância estatística. E com o tempo eu fui entendendo que poderia ser assim, mas que não sempre é assim, né? E eu acho que quando a gente vê um desfecho composto, o principal é fazer isso que Isadora estava tentando fazer com a gente aqui. Os componentes desse desfecho realmente são relevantes para o paciente? Se são, ótimo. Se não, aí a gente já fica com o pé um pouco atrás, porque nesse caso do estudo, né? A gente tinha mortalidade e tinha outros desfechos que, apesar de não, como a doutora Mônica falou, apesar de não serem mortalidade, são desfechos que impactam na qualidade de vida. Então, infecção bacteriana, são coisas que o paciente sente. Mas tem muito estudo aí que, às vezes, o desfecho composto é mortalidade e algum desfecho laboratorial, que a gente não sabe até que ponto esse desfecho laboratorial se traduz em sintomatologia clínica. Então, eu acho que se alguma coisa pudesse ficar de mensagem dessa história do desfecho composto vamos analisar o que está compondo esse desfecho e o que está reduzindo esse desfecho, porque realmente nem sempre a gente vai ter aqueles estudos da cardio de 8.000 pacientes para poder, só com redução de mortalidade. Aqui é Infecto, minha filha. Né? Tá pensando o quê, pô? Pois tem que trabalhar com redução de custos. Tem que pensar na realidade, filha. Então, pois mas enfim, eu acho que é sempre importante analisar isso, o que é que está compondo aquele desfecho, né? E em relação a isso do desfecho secundário, levar em consideração aquilo que a gente sempre bate na tecla, né? Desfecho secundário, ele levanta a hipótese, ele não confirma. Então, por mais que aquele desfecho secundário tenha sido estatisticamente significativo, a gente acharia interessante, mas isso não confirma para a gente, porque como o N é menor, isso torna aquele desfecho mais suscetível tanto ao erro tipo 1 quanto ao erro tipo 2. Então, pode estar errado tanto para mais quanto para menos. E a outra coisa que eu ia falar era em relação à mudança de protocolo.
Mais uma vez, outra coisa também, que quando eu comecei a ler artigo, eu também achava, mudou o protocolo, o estudo não presta, joga esse estudo no lixo. E hoje em dia, eu também fui aprendendo e fui vendo que não é sempre assim, existem mudanças, vários tipos de mudança de protocolo. Um deles é quando o estudo, ele muda o protocolo por conta de algo que ele descobriu no próprio estudo, ou seja, quando o estudo muda o protocolo por conta de análise interina dentro do próprio estudo, é uma coisa que tem que deixar a gente de orelha em pé. Por que aqueles pesquisadores estão, por conta de algo que eles descobriram no próprio estudo, querendo mudar uma coisa dentro do estudo? Isso é um pouco estranho. Mas, por exemplo, nesse estudo, eles mudavam o protocolo de acordo com as diretrizes da OMS. Então, a OMS decidiu que agora a gente começa a estar com o CD4 de tanto. Obviamente, vamos começar com o CD4 de tanto. Isso aconteceu muito nos estudos do Covid, né? Porque é uma doença que a gente foi descobrindo as coisas ano passado, e aí tinha estudos... Pois é, seria até antiético privar os pacientes do tratamento. Tinha estudos de desenho adaptativo que iam fazendo mudanças de protocolo de acordo com o que era publicado, e isso nos deixa tranquilos com esse tipo de mudança de protocolo, né? Mas sempre ficar de orelha em pé quando o estudo muda de protocolo sem explicar o porquê. Inclusive, hoje em dia, existe um site que é o clinicaltrials.gov, botei aí, que todo ensaio clínico, na verdade, todo estudo que faz alguma experimentação, ele deve publicar seu protocolo a priori no clinicaltrials.gov, para a gente poder ver se o protocolo que ele seguiu é aquele que ele disse que ia seguir. E se ele resolver mudar de protocolo no meio, ele tem que publicar essa mudança aí no clinicaltrials.gov. Então, é uma forma da gente estar ali acompanhando, vendo se realmente esse pessoal está fazendo o que disse que ia fazer. Uma coisa que eu fiquei assim, é porque também esse estudo ele é aberto, né? Ele não é feito com placebo, que tornaria o estudo ainda melhor. Inclusive, na própria discussão, os autores eles reconhecem que se fosse com placebo, o estudo teria muito mais poder. Mas você acha que essa perda de poder é significativa para a gente não utilizar essa conclusão do estudo? Essa questão de placebo, de estudo cego e eu sempre comparo com o desfecho, né? Assim, o mundo ideal é o estudo cego e o desfecho duro. Essas são as duas coisas que a gente quer. Tem até uma tabelinha que a gente faz para ver quando... Depois eu coloco essa tabelinha aqui. Mas assim, quando o desfecho é duro e o estudo é cego, é top. Quando o estudo é aberto e o desfecho não é duro, não é muito bom. Mas quando o estudo é aberto, que era o caso desse estudo, e o desfecho, assim, a maioria não era mortalidade, mas eram desfechos pré-especificados. Então, assim, eu não cheguei a ler o apêndice do artigo, mas eu acredito que as doenças, elas estavam especificadas de acordo com critérios. Não era tipo assim, ficou doente. Não, tinha o critério muito bem estabelecido. Então, não era algo que dependia tanto do médico. Mas, assim, não deixa de ser uma fragilidade, né? Não é uma coisa que a gente acha bom. Com certeza foi feito para redução de custo, porque placebo, o estudo cego, ele se torna mais caro. Só que, assim, foi um estudo que também teve outros estudos que reafirmaram aquilo, né? O estudo que a gente discutiu na última edição é outro estudo que mostrou também que a TAF precoce era benéfica. Então, eu acho, assim, que realmente é uma fragilidade do estudo, mas considerando os outros estudos que também mostraram isso, considerando o desfecho que juntava mortalidade com outros desfechos que não eram tão duros, mas eram pré-especificados, não seria uma coisa que, na minha visão, invalidaria a conclusão do estudo. Não sei o que o pessoal acha. Deixa eu só comentar antes de Isadora falar que os desfechos que compunham o desfecho principal, eles eram todos de diagnóstico objetivo, né? Então, não, eram com critérios diagnósticos objetivos e, por exemplo, cultura, alteração no raio-x de tórax, né? Então, coisas que não são tão observador dependente, né? O que ajuda aí a deixar a gente um pouquinho mais sossegado com esse desfecho. Nesse caso, nem teria como fazer um estudo com placebo, seria totalmente antiético, né? Vai dar placebo em vez de terapia antirretroviral para o paciente que tem HIV? Não pode, né? E esse tem sido um problema muito sério, principalmente hoje em dia nos estudos de PrEP, né? Estudos de vacina de HIV, como é que eu vou vacinar um paciente com uma vacina, uma potencial vacina e um placebo, e não oferecer PrEP para esse grupo que está no placebo?
que pode estar no placebo, entendeu? Então, eu tenho que associar a PrEP à intervenção da vacina. E aí, o quanto isso não vai me reduzir o número de desfechos e vai ter que aumentar a minha amostra. Né? Então, isso tem sido um problema muito sério para quem estuda HIV, porque tem muitas situações em que eu não posso mais usar placebo, porque não é ético isso, e isso complica muito as análises e aumenta muito o tamanho de amostra que eu preciso para fazer os ensaios clínicos, né? Mas, enfim, paciência, a gente tem que lidar com o que a gente tem, né? Eu ia falar um pouquinho disso que a doutora Mônica falou, mas eu queria aproveitar para diferenciar essa questão do estudo aberto ou cego e o estudo que é controlado ou não com placebo. O estudo controlado com placebo é aquele que você tem um grupo placebo que não está fazendo a intervenção ou o tratamento padrão. E o estudo aberto ou cego, no caso duplo cego, é aquele que os pacientes e a equipe não sabem para onde eles estão alocados, em qual grupo eles estão. Então, esse estudo, apesar de não ser controlado com placebo, ele poderia ser um estudo cego, caso os pacientes e a equipe assistente não tivesse a informação de para qual grupo os pacientes tinham sido randomizados. Só fazendo essa distinção, que às vezes a gente confunde e coloca tudo no mesmo prato, mas esse é um estudo até que dava para ter sido cegado, essa informação dava para ter sido cegada. Não lembro de ter lido alguma explicação do porquê não foi, mas era isso. Alguém aí no chat quer fazer alguma pergunta? Eu projetei aqui rapidinho uma tabela. É uma tabela de um documento que eu e Isadora temos, que em breve a gente divulga aí, vai virar a segunda edição do livro de Descomplicando o MBE do PET, que eu vou divulgar aqui com certeza quando estiver pronto. Mas era a tabelinha que eu estava falando. Então, assim, quando o desfecho é objetivo e o estudo é cego, a gente tem o ideal, né? A gente tem aquilo que a gente quer. Quando o estudo é aberto e o desfecho é objetivo, que seria o caso desse estudo, né? Como a doutora Mônica falou, os desfechos, eles eram coisas objetivas, não era nada que deixasse muito a critério do médico. A gente tem algo aceitável quando a gente faz uma análise criteriosa. Mesma coisa quando o estudo é cego e o desfecho é subjetivo. Agora, quando a gente tem um estudo aberto com desfecho subjetivo, aí é alto risco de viés. É quando a gente tem que ficar mais preocupado. Top. Só para deixar mais claro, mas minhas considerações eram essas. Pessoal, acho que é isso, né? Alguém tem mais alguma consideração a fazer? Então é isso. Queria agradecer a doutora Mônica, primeiramente, por sempre topar nos ajudar aqui nos nossos projetos. Parabenizar as meninas que apresentaram o trabalho e agradecer também essa parceria com o pessoal do PET, que é sempre bom estar aprendendo MBE, aprendendo artigos científicos aqui na Infecto, principalmente. Pois é, estamos ansiosos pelo Giseuda. Já a gente chega aí. E aí vamos obrigar nosso grupo a vir para todas as reuniões aqui. Vai ser ótimo. Aí vocês podem fazer algumas revisões aí para o centro de estudos também, mostrando os artigos. A gente vai reservar algumas coisas para vocês. Foi ótimo também, pessoal. Obrigada. Adorei, Jorge. A participação e a apresentação das meninas também foi maravilhoso. Parabéns, gente. Eu vou deixar vocês aqui, que eu tenho outra reunião começando. Começou às 8 horas. Pois é isso. Mas até mais. Boa noite, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Até a próxima. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.